Oi, princesas! Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer aquela sobrancelha. Bom, antes de tudo, a gente tem que estar com a sobrancelha feita. Então, eu vou penteando com esse pentezinho de sobrancelha e vou tirar a sobrancelha com a pinça. Feito isso, agora eu vou utilizar esse outro pentezinho de sobrancelha e vou penteando pra cima e vou cortar com a tesourinha de sobrancelha. E sentimento seu nenhum, te amo e você nenhum. Lembra a gente no começo da minha língua dando voltas no seu beijo. Agora eu vou pegar a paletinha de sombra de sobrancelha da Max Love. Nela vem aquele gelzinho pra gente passar antes de passar a sombra. Antes disso, eu vou pegar aquele mesmo pentinho e vou penteando a sobrancelha. Depois eu vou pegar o pincel de sobrancelha, que é o pincel chanfrado, e vou passar no gelzinho e vou passar em toda a minha sobrancelha. O pincel que eu uso, ele é da Macrylan, mas vocês também podem utilizar outros pincéis, sendo chanfrado, que tem o mesmo efeito. Depois de ter passado o gelzinho em toda a minha sobrancelha, eu vou voltar com o pincel chanfrado e vou pegar as duas cores de sombra, uma cor de sombra mais clara e uma média. Vou fazer uma misturinha com as duas. E para que não fique com excesso de sombra, eu vou dar uma batidinha para tirar aquele excesso de sombra que fica no pincel. E vou pegar somente um pouquinho e vou delimitando toda a minha sobrancelha, passando só na parte de cima e na parte de baixo. Depois de fazer todo o contorno da sobrancelha, aí sim eu vou esfumando por toda a sobrancelha, sem pegar mais produto para não ficar aquele aspecto muito artificial. E agora é só esfumando. Se achar que precisa de um pouco mais de produto, pode pegar, porém não usa muito no começo da sobrancelha, porque é o começo da sobrancelha que fica mais artificial se a gente pegar muito produto. Quer ficar comigo, então se liga nas ideias. Não tem problema se na hora que a gente vai passando a sombra, borrar um pouco pra fora, porque depois a gente vai vir com o corretivo ou com a base da cor que a gente vai usar na pele inteira e vai tirar todo esse borrado, então não tem problema. Essa lamba desce sobe tipo um yo-yo. Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo. Essa lamba desce sobe tipo um yo-yo. Yo-yo, essa lamba desce, lamba desce, essa lamba desce, lamba. Uma boa dica pra quem não tem uma sobrancelha já com o formatinho certinho, ou pra quem não tem micro, porque eu tenho micro, por isso que pra mim já desde o início ela já vem com o formatinho. É a gente vai medir da pontinha do nariz e a gente vai pegar o pincel e vai medir na sobrancelha pra ver o tamanho do começo. O início da sobrancelha nunca é reto, é meio caidinho o início da sobrancelha. Se a gente fizer muito reto, fica muito artificial. Então, a gente sempre faz um pouquinho caidinho. Pra não ficar tão artificial, a gente pode fazer o começo com uma sombra um pouquinho mais clara e depois esfumando para ela se juntar com a outra sombra. E a gente vai medindo os dois lados para que os dois lados fiquem iguais. Outro ponto importante é que por mais que sua sobrancelha, os pelinhos dela sejam bem escurinhos, a gente não pode usar a sombra preta. Os pelinhos da minha sobrancelha é super escuro, porém eu não uso a sombra preta, porque senão fica muito marcado. Olhando assim na luz, parece que a sombra fica bem clarinha. Só que quando a gente vai se olhar no espelho, já dá aquele, meu Deus, fica muito escuro. Então a gente sempre faz com uma sombra marrom, tá? Pra gente marcar o ponto alto da sobrancelha, a gente vai pegar naquela marcaçãozinha que tem no nosso nariz e vai marcar. A gente pode fazer um risquinho em cima, quando a gente estiver fazendo no começo, pra quem não tem aquela elevação feitinha já. Pra gente poder ver onde fica o final da sobrancelha, a gente vai medir também na pontinha do nariz, naquela abinha do nariz,
e vai medir o final. Aí a gente também pode fazer aquele risquinho. Eu não fiz porque a minha já vai até o final certinho. Agora é a hora da gente delimitar a sobrancelha. Eu vou pegar o pincel de corretivo. Eu vou usar da marca Ilan, mas eu também tenho essa de uma marquinha bem mais baratinha, que eu acho que custou 3 ou 4 reais. Mas ele tem o mesmo efeito. Mas eu vou usar da marca Ilan. Vou pegar o corretivo. Na parte de baixo, a gente pode sim fazer com corretivo. Só que se a gente fizer corretivo, é bom que a gente vai fazer a pele também mais elaborada. Porque se a gente não for fazer uma pele muito elaborada, vai ficar muito marcado o corretivo. Então, a gente pode fazer só com a base do mesmo tom que a gente vai usar na pele inteira. Quando a gente estiver delimitando a parte de baixo da sobrancelha, a gente deve usar a pontinha do pincel e vai passar bem rente aos cílios com bastante cuidado pra não subir. Mas não tem problema se a gente tiver aquele borradinho, que depois a gente volta com aquele pincel chanfrado, passa um pouquinho mais de sombra, dá aquela arrumadinha e volta novamente com o pincel de corretivo. Como eu vou fazer uma make mais elaborada, no outro vídeo, eu vou passar o corretivo e a gente pode ir descendo pro olho. Agora, se a gente não for fazer uma make muito elaborada, a gente desce pro olho, mas a gente tem que dar aquela esfumadinha pra não ficar muito marcado. Monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo vai quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo. Essa parte do corretivo é a parte que a gente tem que fazer com mais cuidado, porque ela vai dar o resultado final. Quando a gente faz corretivo, ela fica até mais marcadinha, a sobrancelha fica mais bonitinha. Na parte de cima, eu vou utilizar um corretivo que é um pouco mais escuro que o meu tom de pele. A gente não pode utilizar o corretivo claro, porque senão vai ficar muito marcado. Então, se você não tiver um corretivo, uma cor um pouco mais escura, aí você utiliza a base pra não deixar aquele negócio muito marcado em cima. Na parte de cima, é ideal que a gente utilize o pincel deitado. E a gente também tem que passar bem rente aos cílios. Vai passando aos pouquinhos na parte de cima, depois vai chegando rente aos cílios pra ele não dar aquele borrado já no começo. Agora é só ir contornando com bastante cuidado. Se borrar, é só voltar com o pincel chanfrado, sem sombra. Se precisar de mais sombra, pega um pouco mais de sombra. Se não precisar, só volta com o pincel pra dar arrumadinha. Se a parte de cima, quando a gente vai passando o corretivo ficar muito marcado, a gente pode dar batidinhas com o dedo pra dar aquela esfumada e espalhar o produto não ficar marcado na sua testa, tá? Porque depois a gente vai, mesmo que a gente vai passar a base depois, se o corretivo secar, ele vai ficar marcado. Então, a gente não pode deixar ele secar e ficar marcado. A gente vai esfumando com o dedo mesmo. Depois que a gente já contornou toda a nossa sobrancelha com corretivo, já delimitou ela todinha. Se precisar passar mais alguma coisinha de sombra, a gente passa. Se não precisar, a gente não passa. E a gente pode dar um acabamento com o pincel chanfrado novamente. Então foi isso. Beijo no colo de todos. Não esquece de deixar seu like e se inscreva no meu canal.